Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 207 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 584, 585 e 586 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito das entidades de classe. Nesse sentido, nos diz o artigo 584 da Consolidação das Leis do Trabalho, que servirá de base para o pagamento da contribuição sindical pelos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais, a lista de contribuintes organizada pelos respectivos sindicatos e, na falta desses, pelas federações e confederações coordenadoras da categoria. Então, o que nós temos nesse artigo 584 é a base de cálculo para o pagamento da contribuição sindical pelos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais, que terá como base a lista de contribuintes organizada pelos respectivos sindicatos e, na falta desses, pelas federações e confederações coordenadoras da categoria. Então, o sindicato irá organizar uma lista de contribuintes para serem base no pagamento da contribuição sindical. Se não houver sindicato, essa lista deverá ser realizada pelas federações e confederações que coordenarem os interesses da categoria profissional. Nos diz o artigo 585 da Consolidação das Leis do Trabalho que os profissionais liberais poderão optar pelo pagamento da contribuição sindical unicamente à entidade sindical representativa da respectiva profissão, desde que a exerça efetivamente na firma ou empresa e como tal sejam nela registrados. Aqui é um caso bastante interessante. Há diversos profissionais liberais que já contribuem com seus conselhos de classe. É o caso, por exemplo, de nós, advogados, que contribuímos anualmente com a Ordem dos Advogados do Brasil. Nesse sentido, nós podemos optar pelo pagamento da contribuição sindical unicamente com base nas
contribuições anuais das entidades representativas da nossa categoria profissional. Portanto, podemos optar por continuar a contribuir com a Ordem dos Advogados do Brasil e não ter que contribuir com os sindicatos da respectiva profissão, ou mesmo da categoria predominante da empresa para a qual nós tenhamos sido contratados como empregados. Então, a situação precisa ser um profissional liberal que pague a contribuição para a sua entidade de classe e que esteja exercendo efetivamente na empregadora as funções relativas à sua profissão liberal. Nesse sentido, o profissional liberal, seja ele um contador, seja ele um fisioterapeuta ou outro tipo de profissão liberal, poderá, ao invés de optar pelo pagamento da contribuição sindical, optar pela quitação da anuidade da sua respectiva entidade representativa. Diz o artigo 585 dessa feita, em seu parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho, que na hipótese referida nesse artigo, à vista da manifestação do contribuinte e da exibição da prova de quitação da contribuição dada por sindicato de profissões liberais, o empregador deixará de efetuar o desconto no salário do contribuinte a que se refere o artigo 582 da Consolidação das Leis do Trabalho, que justamente determina a existência da contribuição sindical. Portanto, se o profissional liberal optar por continuar a pagar a anuidade da sua entidade representativa, o empregador não efetuará o desconto da contribuição sindical no salário do mesmo, desde que ele tenha se manifestado nesse sentido e que exiba a prova da quitação da anuidade da sua respectiva entidade de classe. Nos diz o artigo 586 da Consolidação das Leis do Trabalho que a contribuição sindical será recolhida nos meses fixados no presente capítulo à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil ou aos estabelecimentos bancários nacionais integrantes do sistema de arrecadação dos tributos federais, os quais, de acordo com instruções expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, repassarão à Caixa Econômica Federal as importâncias arrecadadas. É o que acontece na época em que as contribuições sindicais são devidas para serem descontadas das remunerações daqueles empregados que optarem pelo desconto, também com relação aos profissionais liberais e os
trabalhadores autônomos que poderão ser destinadas diretamente à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil S.A., ou ainda a qualquer estabelecimento bancário nacional que integra o sistema de arrecadação dos tributos federais. Quando chega essa época, os bancos começam a procurar as entidades de classe no sentido de trazer para si as contribuições da categoria profissional representada. Como nós vimos, essa contribuição pode ser feita diretamente à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil S.A., ou ainda em todos os estabelecimentos bancários nacionais que integram o sistema de arrecadação dos tributos federais. E se não forem a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil, essas entidades bancárias que integram o sistema de arrecadação dos tributos federais deverão repassar à Caixa Econômica Federal as importâncias arrecadadas. Única ressalva que fazemos ao artigo 586 é que essa situação de repasse à Caixa Econômica Federal das importâncias arrecadadas, ela tem razão de ser, porque a Caixa Econômica Federal é a entidade bancária que reúne a obrigação de distribuir os valores relativos à contribuição sindical aos entes de classe respectivos e que têm esta faculdade de receber estas importâncias arrecadadas. Mas este estado de coisas pode ser livremente avançado entre as entidades de classe e as entidades bancárias, no sentido de livremente carrear as contribuições sindicais daqueles empregados ou autônomos ou profissionais liberais que optaram por permitir a realização do desconto nas suas remunerações. Diz o artigo parágrafo 586 da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 1º, que integrarão a rede arrecadadora as caixas econômicas estaduais nas localidades onde inexistam os estabelecimentos previstos no caput desse artigo. Aqui cabe uma observação, porque as caixas econômicas estaduais, elas têm menor penetração do que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, ou mesmo outros estabelecimentos bancários nacionais em todo o território nacional. Portanto, dificilmente as caixas econômicas estaduais estarão presentes nas localidades onde inexistam os estabelecimentos da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil ou de outras entidades bancárias nacionais que integrem o sistema de arrecadação dos tributos federais. Portanto, embora seja compreensível a introdução desse parágrafo primeiro no artigo 586 da Consolidação das Leis do Trabalho, já que à época da sua
vigência inicial, eram poucos os locais no Brasil que tinham agências da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, até mesmo de outros estabelecimentos bancários nacionais. Mas algumas hipóteses, as caixas econômicas estaduais da época faziam presença nesses municípios onde o restante do sistema bancário ainda não tinha atingido a sua atuação. Nesse caso, era previsível que as caixas econômicas estaduais pudessem substituir o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal ou outros estabelecimentos bancários nacionais. Atualmente, com a abrangência dos meios telemáticos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal estenderam seus braços a quase todos os municípios brasileiros, e quando isso não acontece, há a presença das agências dos mesmos em cidades contíguas que podem ser utilizadas através da internet para fazer este pagamento da contribuição sindical e, portanto, as caixas econômicas estaduais, que já quase não existem, elas deixaram de ter esta importância prevista no artigo 586, parágrafo 1º da Consolidação das Leis do Trabalho. Como hoje tudo é automático, não há mais necessidade de se distribuir a competência para a arrecadação da contribuição sindical entre estas redes de sistema de arrecadação de tributos federais e bancários nacionais. Nos diz o artigo 586 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita, em seu parágrafo 2º, que, tratando-se de empregador, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, o recolhimento será efetuado pelos próprios, diretamente ao estabelecimento arrecadador. Quando for o caso de contribuição sindical de empregadores, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, estes devem fazer o recolhimento diretamente à Caixa Econômica Federal, que é o estabelecimento firmado como arrecadador das contribuições sindicais. Nos diz ainda o artigo 586 da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 3º, que a contribuição sindical devida pelos empregados e trabalhadores avulsos será recolhida pelo empregador e pelo sindicato, respectivamente. Ora, os trabalhadores avulsos e empregados na mesma situação estão intimamente e obrigatoriamente vinculados a um sindicato. Então, nesse caso, a contribuição sindical devida pelos mesmos será recolhida pelo empregador e também pelo sindicato, respectivamente, de acordo com as obrigações de cada uma das partes em fazer este recolhimento. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 207
desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que ainda não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos propiciar continuar com esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.